mais uma edição do maior talk show gospel da internet. Eu sei que vocês esperaram bastante por essa edição e essa entrevista. Finalmente chegou o dia. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, tem feito a diferença em nosso país e no mundo. Ele que é pastor sênior da IMAF Oficial. Quero conhecer tudo sobre ele tem vários projetos sobre a sua direção, tem uma editora e eu estou muito curioso para conhecer a história desse convidado. Senhoras e senhores, com vocês no palco do Young Show, o pastor Adson Bello! Pastor Adson Bello, seja muito bem-vindo. E a entrevista com o pastor Adson você confere agora. Isso aí. Como eu sempre digo, aplausos que não são para o apresentador, mas sim para o convidado especial. E que convidado! Eu estou recebendo aqui o pastor Adson Bello. Pastor Adson, foi difícil agendar o pastor Adson, porque ele tem uma agenda muito extensa, ele atende diversas igrejas, diversas empresas e pessoas, e por isso foi um pouco difícil agendá-lo, mas a gente conseguiu. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje no Young Show. Minha palavra de gratidão por estar com você, André, em Young Show, e esse programa tão especial. Desde 2021 a gente tenta estar com vocês, mas tudo dentro da vontade de Deus, e hoje a gente está aqui para um bate-papo especial. O pastor Adson Bello, que por sinal, ele que tem aí a IMAF, essa igreja que a gente ouve falar tanto dessa igreja, e a gente ouve falar muito bem, que é uma igreja que prepara pessoas, capacita pessoas, ensina pessoas, ama pessoas, e por isso a gente se identificou com o pastor Adson para convidá-lo aqui para vir ao programa. Só que, o que eu adianto é que nós teremos aqui para o pastor Adson Bello, vamos ver como que o pastor vai lidar com essas perguntas, que são perguntas fáceis, e eu já vou aqui na primeira. Pastor, a gente ouve muito atualmente, isso gera discussões, né, divide opiniões, acerca de uma mulher ser pastora. Pastora, pode? A Bíblia, o que diz? Isso é algo que se tornou cultural ou isso é algo que a igreja não entende e acaba permitindo uma pastora ela exercer essa liderança? Me fala sobre esse assunto. Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho sobre cosmovisão cristã. Existe uma linha que acredita que o ministério feminino no campo pastoral não deve ser efetuado porque não existe um texto de cunho escrito ou literal que defenda a prática do episcopado ou do pastoreio feminino. Se nós formos trabalhar dentro dessa perspectiva, nós também não podemos defender a Trindade, porque não existe a palavra Trindade na Bíblia. Se também vivermos nessa perspectiva, precisamos também não defender a onipresença, porque a palavra onipresença na Bíblia não tem. Não é porque dentro do canon linguístico veterotestamentário ou neotestamentário não existe uma palavra que aquele conceito não esteja. É simples. É só você olhar de Gênesis até os textos do apóstolo Paulo, você vai ver a importância do ministério feminino. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 4:11, e deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e a outros para mestres. O texto não está dizendo que isso tem que ser preenchido pelo sexo masculino. Tanto que o texto diz em Lucas capítulo 8, que quem patrocinava e apoiava o ministério de Cristo eram as mulheres. Quando Paulo vai dizer em Romanos 16, Paulo vai fazer uma categoria de gratidões. E no meio dessas categorias de pessoas agradecendo, ele diz assim, a mulher é relevante. Eu preciso entender uma coisa, por que o ministério pastoral feminino tem se destacado? Porque existem muitos homens que têm se omitido. Então, na culpabilidade da omissão de alguns, Deus tem levantado mulheres de verdade. Uau, esse é o pastor Adson Bello. De primeira, já resolveu a parada. Agora vamos para a segunda bomba. Santa Ceia. A igreja, ela pode... Porque quando a gente lê o texto, o que a gente observa no texto é que ele diz que o homem deve examinar a si mesmo. Pegando por esse lado, a gente fica meio que subentendido que não seria certo uma igreja dizer a alguém, olha, você não pode cear. Tira a nossa dúvida, pastor, a igreja pode impedir? André, eu queria aproveitar esse programa até para esclarecer um assunto que dentro da teologia é o maior rito que tem, na verdade o único. A palavra rito, segundo Pierre Bourdieu, sociólogo francês, é tudo aquilo que remete ao divino, ou me traz a lembrança ao divino.
O único rito que a igreja cristã tem é a ceia. E por muito tempo foi utilizada a expressão santa. A ceia não é santa. Santa é quem participa disso, porque é santificada pelo sangue de Cristo. Nós não utilizamos a expressão santa porque isso é santo. Utilizamos a expressão santa porque isso é separado. A primeira ceia que foi estabelecida com Cristo e os discípulos foi dentro de um cenáculo. Um homem que cedeu o cenáculo não pôde entrar dentro desse cenáculo. Por quê? Porque a ceia é para um ambiente separado, não é ambiente para perfeitos. Por isso que Judas Iscariotes estava lá. 2, a ceia tem alguns pontos. Primeiro ponto é transubstanciação. A Igreja Católica acredita na Eucaristia, que após a oração o pão vira corpo e o suco de uva ou o vinho se torna sangue. A Igreja Cristã não acredita na transubstanciação. A Igreja acredita no memorial. 1 Coríntios 11, fazer isso em memória de mim. Só que Paulo vai dizer, 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A ceia é do Senhor, não é da placa da igreja, não é da instituição. Mas isso não quer dizer que a igreja não possa ter um auxílio, porque o texto diz, se vós fostes julgados, está sendo repreendido pelo Senhor para que não caia em condenação. A gente não pode cair na banalização da ceia, mudar graça por desgraça, é a graça barata, como Dietrich Bonhoeffer diz. Então é assim, nenhuma igreja, nenhum pastor pode dizer, você pode, você não pode, mas é papel da igreja dizer, cuidado, examine, pois, o homem a si mesmo, depois come e beba, porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo nem o corpo, nem o sangue. É o papel do líder, do sacerdote, do mestre, do pastor, do evangelista, da igreja, dizer, cuidado, isso aqui não é para encher barriga, isso aqui não é festa, isso aqui é momento de mente. Gerar uma preocupação. Sim, não é nem preocupação, vou ser melhor, é uma conscientização. É isso. Legal. Pastor, outro tema muito polêmico é sobre tatuagem. Eu sinto que você está querendo polemizar hoje, né? Demais. A sequência aqui, na verdade, começa leve e termina pesado. Tatuagem. Tatuagem é pecado? É errado? A gente ouve falar muito desse assunto. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Então, imagina, André, que eu tenho 38 anos, peguei a transição da Igreja Assembleia de Deus. Na época, a bateria não podia. E hoje pode. Então, eu peguei a transição dessa quebra de usos e costumes. Existem pelo menos 3 doutrinas. A palavra doutrina vem do grego, didaquê. Então, ensinamento. Então, existe ensinamento dos homens, que é sazonal, temporal. O que meu avô falava já não utiliza muito hoje, porque existem doutrinas que são temporal. Agora, a doutrina de Cristo é eterna. O que é pecado na época de Cristo é pecado hoje, é pecado na época do meu avô, vai ser pecado na época dos meus filhos. Vou te dar um exemplo. Enquanto nós estamos preocupados se isso é pecado ou não, vamos discutir o que nós chamamos da dialética de Aristóteles. Quem é jurista sabe do que eu estou falando. O que é a dialética de Aristóteles? Nem tudo que é legal é moral. A discussão aqui não é o que é legal. É legal você fazer a tatuagem. A pergunta é, será que isso é moral? Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 8, vai dizer assim, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupai a vossa mente. Então, o segredo aqui não é se é pecado ou não é, e o critério não é se é tatuagem, é em todos os setores, o que eu como, o que eu bebo, isso está dentro do campo moral? Se o que eu faço fere você ou machuca você, isso não é cristianismo, isso é humanismo. Isso é narcisismo. Paulo disse assim, se comer carne escandaliza teu irmão, faça o quê? Continue comendo? Não. Então o problema aqui não é tatuagem, não é brinco, não é beber, não é nada disso. É cristianismo. Nós não vivemos uma religião individualista, é corpo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, nós somos uma massa. Quero também sugerir, aproveitando o seu grande programa e audiência, que no meu Instagram, lá na minha bio, eu tenho um e-book disponibilizado sobre a origem da tatuagem. Abordagem dentro da minha formação teológica e sociológica, porque a ideia não é dizer se é pecado ou não é entender isso. O que a igreja pensa, o que a sociologia pensa, o que a filosofia pensa e o que o cristão pensa. Agora, pastor, uma outra pergunta. Um pastor solteiro não é recomendável, mas pode ou não pode um pastor exercer o ministério sendo solteiro?
Um dos mais importantes pastores que Paulo teve foi o seu filho na fé, Timóteo. E Timóteo era um pastor solteiro. Os historiadores vão dizer que ele pastoreou a igreja mais importante que a igreja de Éfeso. Sim. Alguém pode dizer, e eu vou usar uma expressão clara, e é uma expressão de Leandro Carnal. Alguém diz bem assim, não tem como um pastor solteiro pastorear se ele não tem uma experiência conjugal. É incoerente essa expressão. Leandro Carnal diz bem assim, é a mesma coisa um ginecologista masculino não poder exercer a profissão porque não tem o órgão genital que a mulher. Esse é o exemplo. Quem disse que para ser um pastor ele precisa ser casado? O que ele precisa é ter vocação e separação. Eu conheço muitos, inclusive, tenho alguns pastores amigos meus, e esse é um tema que em algumas igrejas é difícil demais de tratar, porque a igreja, literalmente, algumas não aceitam o pastor. Se o pastor ele é solteiro, ele chega na igreja, ele não é talvez tão bem recebido, ele é ignorado, até para o ministério ele é excluído. Então, está aí, resposta do pastor Adson Belo. Lembrando, aproveitando então esse toque, tá, André? Dentro da patrística, que é do ano 2, ou século 2 até o século 7, muitos bispos viviam celibato. Um dos maiores teólogos que nós vivemos na última era, que agora chama-se John Stott, ou chamou-se do John Stott. Ele morreu em 2011. Na verdade, em 2011, foi considerado pela revista Times um dos mais importantes teólogos, entre os 100 homens mais influentes pela revista Times. Vivia o celibato, nunca casou. Gente, eu fico pensando assim, cada pergunta que eu mando para ele simplesmente domina no peito e manda para o gol. Mas vamos agora para uma mais polêmica. E essa pergunta aqui, a gente pensa muito no cenário atual, né? A gente sabe que a gente vive uma guerra hoje em dia em relação à igreja. A igreja, ela hoje é muito atacada, muito criticada, a Bíblia também é muito criticada, que é a questão do feminismo. A Bíblia, ela é contra o feminismo? A Bíblia é contra o feminismo, porque a bandeira do feminismo acrescenta que a mulher se ressalta. Eu vou usar uma expressão que são os contos judaicos. O conto judaico acredita em Lilith. Lilith é a bandeira do feminismo rebelado. O conto vai dizer que Lilith é a primeira mulher feita antes de Eva, que ela se rebelou contra o governo de Adão. Isso é um conto judaico chamado Lilith. Futuramente é chamado até do demônio Lilith. Então o conto diz que quando Deus criou a primeira mulher, lembrando sempre que isso não está com base bíblica, é um conto extra-bíblico, e isso revela o feminismo, que Lilith diz que não aceitava o governo, ou está debaixo do governo do homem. Mas o que é estar submisso? Submissão não é literalmente estar debaixo, submissão é estar na mesma missão. E esse é o grande problema. Quem disse que a mulher está debaixo de jugo? A mulher está debaixo da mesma missão que recebeu. Então, Lilith é esse símbolo desse feminismo. Mulheres que dizem, eu não dependo de homens, eu não dependo de ninguém. E esse é o grande problema. Quando eu me rebelo contra o governo, eu me rebelo até contra o meu próprio Deus. Agora, outras pessoas, talvez de fora que não conhecem, elas entenderiam que essa seria uma ação machista da Bíblia. Aí cabe a gente procurar se aprofundar nisso para entender. A Bíblia, ela é machista? A gente precisa olhar o texto na base cultural. Eu sempre digo sobre crítica textual, que a gente precisa ler o texto sagrado embasando na cultura, não fazendo inculturação. Então, nós precisamos olhar o texto dentro do contexto tribal. No contexto tribal, quem era o patriarca era o homem, quem decidia era o homem. Por isso que Josué disse, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que nós precisamos entender que essa arca de Noé, tão importante que Noé construiu, só foi construída com o apoio de uma mulher. Sim. Não existe construção de arca se não tiver apoio. Então, o papel relevante da mulher na Bíblia está lá. Como eu disse no início, na primeira pergunta, Lucas capítulo 8, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus. E muitas mulheres o serviam e cuidavam dele, e doando tudo que tinha. Pergunta que não quer calar. Jesus só ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, porque tinham mulheres que cumpriam o seu papel. E a Bíblia sempre faz questão de destacar a importância da mulher, como, por exemplo, a Maria. Jesus, ele veio do ventre de uma mulher. Né? Total. O Salvador do mundo veio do ventre de uma mulher.
Ou seja, a Bíblia não é machista. E Jesus ressuscitou e poderia ressuscitar e aparecer a primeira vez para um dos homens. Jesus decidiu, eu vou aparecer para Maria Madalena, o que tinha 7 demônios, e foi liberta. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho coloca as mulheres no seu lugar de honra. Uau, esse é o pastor Adson Bello. Agora, divórcio, pastor, divórcio. Tema muito atual, algo que a gente vê bastante no século atual. E aí a gente fica com a seguinte questão: qual é a opinião da Bíblia? O que a Bíblia diz acerca do divórcio? Eu também tenho... Antes do pastor Adson Bello responder essa pergunta, a Gabi tem um recado bem rápido para vocês. Vamos falar de qualidade? Nessa nova temporada do Young Show, a Miami Cosmético trouxe muitas novidades para você. São produtos internacionais e fragrâncias exclusivas. Tem loção hidratante, body splash e kits exclusivos que só na Miami Cosméticos você vai encontrar. E ainda vai ganhar um brinde por isso. O melhor de tudo é que você recebe os produtos no conforto da sua casa em até 48 horas, com frete grátis para São Paulo, capital. Uma super promoção é que a partir da compra de 2 kits você tem 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto na compra de 2 kits ou mais. E outra super novidade é que a Miami Cosméticos agora tem a linha completa de produtos Alce, para um tratamento sem erro, milagroso e cuidadoso no seu cabelo. Isso é incrível, né? Assim como é incrível ter cabelo bonito todos os dias. É por isso que você tem que correr agora para o site da Miami Cosméticos e adquirir o seu produto. miamicosméticos.com.br. Bom, é isso aí. Se você quer adquirir produtos de qualidade, a Miami Cosméticos é a nossa melhor indicação para você. Muito obrigado, Gabi. Vamos seguindo aqui com o pastor Adson Bello. Pastor Adson Bello, divórcio. A gente vê meio que nos dias atuais, algumas pessoas elas tentam dizer não, mas pode. Outras elas brigam, né, com unhas e dentes e dizem não, não pode. Então, vamos entender primeiro o que a Bíblia diz. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a primeira instituição bíblica é o casamento. O cânon veterotestamentário, no alfabeto hebraico, tem mais de 20 letras. A primeira letra é Aleph, sem som, representa força ou Deus. A segunda letra do alfabeto hebraico é Beit, casa. E o cânon começa Bereshit bara Elohim. A Bíblia poderia começar sendo escrita com a primeira letra do alfabeto Aleph, mas começa sendo escrito por Bereshit, Beit, casa. Deus está dizendo, eu começo tudo em casa. Começo tudo na família. E quem desvaloriza a família e quem desvaloriza o casamento, está apostatando do maior projeto que Deus estabeleceu, que é o casamento. Então Deus não apoia o divórcio. Aí alguém pode me perguntar, pastor ou professor, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Simples, o apóstolo Paulo vai dizer, você tem a liberdade de divorciar, mas que não se case mais. O problema de hoje é que existem pessoas que estão tratando o casamento como descartável, como um sapato que eu utilizo, desgastou, troco e prego um novo. É o que acontece com muitos líderes religiosos. Muitas pessoas hoje, casado com mulheres, casado com homens que labutaram e trabalharam com ele a vida toda, mas hoje descartam por causa de um novo ou uma nova. Eu preciso caminhar. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, eu, Senhor, fui testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Cuidado que nós estamos banalizando o casamento. Eu fiz questão, André, de fazer um e-book, que também está disponível na minha bio do Instagram. Um e-book completo. O que é carta de repúdio, o que é divórcio e o que a Bíblia diz. Está disponível, vai na minha bio, de graça para você. Agora, e dentro desse assunto, pastor, e um casamento onde a mulher ou o homem, vice-versa, sofre agressão? Qual é a orientação que o senhor daria como pastor? Simples. Por muitos anos, nós ouvimos os nossos avós e crentes assim, hora que a coisa vai melhorar. Não, isso é coisa criminal. Se um marido agride a esposa, a primeira coisa que ela precisa fazer é denunciá-lo. Denunciá-lo. Se é agressão, denunciá-lo. Ele corrompeu o princípio. O apóstolo Paulo diz que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, o indivíduo que comete agressão verbal, psicológica e física, apostatou do compromisso do casamento. Uau, então é simplesmente isso. O que a gente entende passou do respeito, acabou. Se tornou uma agressão, aí já não é mais nem caso de... Só que também nós não precisamos, também hoje em dia qualquer coisa é desculpa para divórcio. Então eu queria muito ser enfático.
Tomar cuidado, porque todo casamento passa por crise. Eu posso dizer uma coisa, não? Sim. Casamento é como maná. Você lembra o maná que caía no deserto? Deus disse assim, ó, amanhã cairá pão dos céus. Amanhã cairá o quê? Pão do céu. Só que no outro dia, quando eles saem, o que tem em cima da relva? Não é pão, é semente. Deus disse que vai mandar pão, mas o que Deus manda é semente. Será que Deus mudou de ideia? Não, é que Deus contou o processo final disso. O que Deus manda é semente, porque casamento é como semente. Quando eu entendo o processo, ele vira bolo, vira pão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor, cobrar para pregar é certo ou é errado? O que o senhor entende? Primeiro que eu queria, desculpe falar, mas eu sou parte de uma geração que eu não devo achar mais nada. Como ensinador, eu devo reproduzir o texto. Eu passei muito tempo da vida brigando com o meu achismo, e no final das contas percebi que o meu achismo perde o trono quando a Bíblia se revela. O assunto que você trouxe agora, que é a última, você decidiu polemizar, incendiar a situação. Primeiro por quê? Num tempo de um conceito capitalista, num tempo onde o comércio tem se tornado a base da igreja, nós voltamos para o século XV e XVI. Reforma protestante. A reforma protestante foi encabeçada por um dos monges mais importantes, chamado Martim Lutero. No domingo de manhã, ele decide escrever 95 teses e ir até o castelo de Gutenberg. O repúdio dele é contra a comercialização religiosa, as indulgências. Contra principalmente quem? Leão X, o Papa. Leão X era representado por um pregador itinerante que passava pelas cidades, recolhendo ofertas para a grande construção da Basílica de São Pedro. Sabe como esse itinerante fazia? Fazia vendendo suas indulgências. Vamos voltar agora. Vamos pensar. Se no século XV e XVI já haviam isso, hoje também acontece. Existem dois lados da moeda. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 a 14, diz, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Existem pessoas que vivem do altar e para o altar. Paulo vai dizer, aquele que viva do ensino, receba honorário dobrado. Nós estamos vivendo a época dos popstar que não tem currículo, que não tem dedicação, que não lê livro. Posso falar ou não? Deixa à vontade. Esse é o grande problema. Há uma raça aí que não estuda, que não tem diploma, que nunca se dedicou e cobra cachê. E existem pessoas que se dedicaram à academia, se dedicaram ao estudo e a igreja não valoriza. Sabe por quê? Porque a igreja não quer ensinamento, a igreja quer show. E toda prostituta precisa de cliente. E todo cliente precisa de uma prostituta. E toda prostituta tem um cafetão. O grande problema da igreja não está em quem cobra, está em quem sente o prazer e quem consome isso. Uau, pastor. É possível perder alguns seguidores, mas não tem um problema. Porque primeiro que eu não sou prostituta, nem cafetão. Eu sou mestre. E como mestre, eu preciso me dedicar. E eu não estou desvalorizando quem não tem currículo, quem não tem academia. Estou valorizando que existe um monte de evangelista, homem de Deus, separado na oração e no jejum. Mas, infelizmente, a igreja critica quem cobra, mas a igreja não valoriza quem se dedica ao ministério. Tem muitos evangelistas que se separam para viver o ministério. Muitos mestres que se separam vivendo o ministério. Mas, infelizmente, muitas igrejas criticam quem está no altar cobrando, mas a própria igreja nunca apoiou sua academia, sua dedicação. Não tem como alguém pregar e receber gasolina, porque a gente não compra livro com gasolina. Esse é o Pastor Adson Belo no Young Show. Pastor Adson Belo, na sua visão, qual é a arma que o diabo usa com efetividade para derrubar um homem de Deus? Uma das coisas que na pós-modernidade tem sido utilizado para derrubar homens de Deus, como eu, você, entre outros, são mulheres de Deus. É o que nós chamamos de fama. Eu nasci no cangaço. Eu fui criado até os 2 para 3 anos na casa dos meus avós, que nem luz elétrica tinha, era candeeiro. Eu, com 3 anos para 4, eu vim para São Paulo, para a casa dos meus pais, morar num cortiço. Minha mãe morava no cortiço. Depois minha mãe veio morar em São Miguel Paulista. Eu venho de uma família simples e pobre. Hoje Deus me deu a oportunidade de viajar. Hoje não, esse ano eu completo 20 anos de ministério. Deus me deu a oportunidade de viajar o Brasil e o mundo.
sentar na mesa de muitas pessoas importantes. Só que eu não posso esquecer nunca de onde eu vim e o que eu sou. A fama não pode me ensoberbecer. A fama não pode mudar quem eu sou. E se eu puder deixar aqui uma mensagem a todos nós, é o seguinte: a todos nós, ministros do Evangelho, Deus pode nos fazer se assentar no meio de príncipes, mas nunca se esqueça que Deus te tirou de um charque de lodo de trás das malhadas. Você só está onde está porque a graça decidiu se manifestar. Não é meritocracia, é graça, favor imerecido. Uau! Agora, pastor, alguém com certeza que assistiu deve estar muito curioso acerca do pastor Adson Bello, de seus projetos. Fala para o nosso público, quem é o pastor Adson Bello? Fala sobre os seus projetos. A câmera é toda sua. Galera, primeiro minha palavra de gratidão participar com vocês, e eu queria falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Antes de título, Adson Bello, quem é? Um pai de 3 heranças, a Ágata de 15, a Manuela de 9 e o Davi de 3. Casado com a mesma mulher há 17 anos, vou completar 18. Alba Bello, companheira, inseparável, vai comigo até o final da minha vida. Se eu puder levar alguma coisa para o céu, não será carro e nem casa, será pessoas. E a primeira pessoa que eu quero levar é minha esposa e os meus filhos. Pastor sênior da cidade de Maf, esse ano completando 15 anos, pastoreando a mesma igreja. A mesma igreja. Assumi essa igreja, eu tinha 23 anos de idade. Diretor do Itepa Bible College, um dos institutos teológicos mais importantes, comemorando esse ano 13 anos, onde tem vários e vários cantores, pregadores e ministros que já passaram por lá, em uma plataforma híbrida, presencial e online, e você também pode fazer parte. Diretor da editora Pergunta Por Quê, onde tem vários escritores que lançaram livros pela nossa editora, como Gesiel Gomes, Napoleão Ribeiro Falcão, Helena Raquel 5, e eu mesmo. Livros como Casa de Ferreiro, Pessar, e nesse ano, comemorando 20 anos, estou lançando minha Bíblia de Estudo pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia de Estudo, #Pergunta Por Quê, direto da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso é Adson Bello, um servo de Cristo, tentando e marchando para cumprir a vontade de Deus sempre. Uau! Esse foi o pastor Adson Bello no Young Show. Pastor, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Foi uma entrevista incrível. Quem quiser seguir o pastor Adson Bello no Instagram, pastor, como que está lá o Instagram? PR Adson Bello, links de livro, maiores contatos, tem a bio do Itepa Bible College, entre outras coisas, PR Adson Bello, vai lá no meu Instagram. Se você quiser fazer um curso com o pastor, tudo no Instagram dele você encontra, é só ir na famosa bio do pastor Adson Bello, lá tem tudo. Muito obrigado, pastor, por você estar aqui. Esse foi o Young Show com o pastor Adson Bello. Deus abençoe. Emmanuel.
Deixe-me de ti.